Torcida vascaíno, negócio fechado. Após 1 mês e 4 dias sem um diretor executivo, o Vasco fecha negócio por Pedro Martins, diretor executivo que esteve à frente do futebol do Cruzeiro nestes últimos 2 anos. O mesmo, inclusive, foi o responsável pela montagem do elenco que levou o Cruzeiro de volta à elite do futebol brasileiro com o título da Série B. Um elenco muito bem montado, inclusive, pelo profissional. Uma relação já desgastada no Cruzeiro facilitou a sua chegada ao Cruz Maltino. Ainda não temos detalhes sobre o tempo de contrato que o mesmo assina com o Vasco da Gama, mas já está certo. Pedro Martins é o mais novo responsável pelo futebol Cruz Maltino. A gente aqui, neste Fala Gigante, irá trazer todos os detalhes desse nome. Quem é, por onde passou, quem chegará ao lado dele, o que poderá ajudar no Vasco da Gama, pontos positivos para a sua chegada, pontos negativos sobre a sua chegada. Tudo isso você verá aqui neste vídeo. Tenho convicção de que você aí do outro lado sairá deste Fala Gigante completamente por dentro de quem é esse profissional que estará agora no Vasco da Gama. Pois enfim, né, vascaíno? Antes de começar aqui este Fala Gigante, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo do dia e sai às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é exatamente esse vídeo que você está assistindo agora e sai pela parte da tarde. Temos também o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia e sai sempre pela parte da noite. Então, 3 vídeos com muita informação, muita vascainidade e completamente imperdíveis a você. Além, é claro, da sua inscrição, não esqueça, curta o nosso vídeo que é de suma importância para o compartilhamento do nosso conteúdo e também compartilhe o link aqui das Fala Gigante para que seus amigos torcedores vascaínos possam ter noção de quem é esse novo diretor executivo do Vasco da Gama. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, pois ainda não foi oficializado, porém confirmado, que Pedro Martins, de 36 anos de idade, deixa o Cruzeiro para acertar com o Vasco da Gama. Vasco que teve como diretor executivo nesse ano de 2024 Alexandre Matos. Matos chegou ao Vasco no início de dezembro e logo após, né, 3 meses no cargo de diretor executivo, foi demitido. A demissão de Matos aconteceu no dia 21 de março de 2024. Hoje, já estamos no dia 24. O Vasco ficou exatamente 1 mês e 3 dias sem um profissional na pasta da diretoria executiva. E Pedro Martins foi achado pelo Departamento de Futebol do Vasco da Gama, pela SAF Cruz Maltina, ao lado também, né, do grupo norte-americano, como esse homem forte do Vasco para ocupar a carga da pasta executiva. Vasco, que já teve Paulo Brax, já teve também Alexandre Matos, agora terá Pedro Martins. É o terceiro nome que o Vasco da Gama terá à frente do cargo de futebol neste novo período que o Vasco vive de sociedade anônima do futebol. Para quem não conhece, né, Pedro Martins é um profissional formado em administração e com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Pedro Martins também trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária em 2017, 2018 e 2020. Além de trabalhar na Ferroviária, também foi gestor do departamento de informação no Atlético Paranaense entre os anos de 13 e 2017, onde inclusive no Atlético trabalhou ao lado de Pedro André, que nesse momento é um dos homens fortes do futebol cruzeirense. Então, Pedro André foi um dos grandes responsáveis por tirar, à época, Pedro Martins da Ferroviária e levá-lo ao Cruzeiro no ano de 2020, pelo período que trabalhou com Pedro Martins lá no Atlético Paranaense entre 13 e 2017. Além desse período trabalhando em clubes, também teve um curto período na vice-presidência da Federação Paulista de Futebol. Então, nome mesmo jovem, com 36 anos de idade, já bastante rodado, né, no meio do futebol e, além de tudo, né, trabalhou aí como diretor de futebol do Cruzeiro dentre os anos de 22 a 24. Sobre esse nome, o que temos a falar sobre o trabalho de Pedro Martins dentro do Cruzeiro. Pedro Martins, é importante trazer a vocês,
foi o único diretor executivo durante todo o processo de SAF da equipe mineira. Um processo que se iniciou lá no ano de 2022, com a compra do Cruzeiro por parte do Ronaldo Fenômeno. 90% das ações da SAF cruzeirense foram compradas pelo Ronaldo, e o Ronaldo logo, quando montou o seu organograma do futebol, teve o Pedro Martins como referência indicada por Paulo André para levar ao clube mineiro. Uma trajetória marcada por reformulações de elenco, muitas trocas de técnico, pressão da torcida e o ponto alto, que foi logo no início do seu trabalho com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, falando sobre esse acesso, é importante falar, o Cruzeiro sobrou na temporada de 22, o Cruzeiro sobrou naquela Série B. O elenco do Cruzeiro foi muito bem montado. O elenco do Cruzeiro, inclusive naquele ano de 22, foi invejado por torcedores vascaínos, por torcedores gremistas, por torcedores baianos, clubes que ao lado do Cruzeiro naquele ano disputaram também a Série B do Brasileirão e conseguiram o acesso de volta à Série A. O Cruzeiro sobrou naquele Brasileirão. Foi campeão com muitas rodadas de antecedência e um futebol muito bonito, que à época teve como técnico Paulo Pezzolano, mas teve jogadores dentro do elenco do Cruzeiro muito qualificados até para uma disputa de Série B do Brasileirão. Inclusive, eu vou falando aqui com vocês, acredito que é importante para vocês entenderem melhor. A gente, é claro, vai trazer mais detalhes, vai falar sobre o Vasco da Gama, mas o grande foco nesse vídeo é falar um pouquinho sobre esse novo nome. Quando o Cruzeiro montou o seu elenco para a disputa da Série B do Brasileirão, o elenco do Cruzeiro não era um elenco muito respeitado. O elenco que era tido como um grupo para subir com certa facilidade à Série A era o elenco do Vasco da Gama. Então, o Cruzeiro montou um elenco assim de poucos medalhões, jogadores até, se a gente parar para pensar, esquecidos, e foi conseguindo aos pouquinhos chegar à Série A do Brasileirão. Um Cruzeiro que tinha no gol o Rafael, que até poucos dias atrás ainda estava no gol cruzeirense. Um Cruzeiro que tinha Rafael Bidu, que é um lateral esquerdo que, salvo engano, hoje está no Corinthians, que tinha o atacante Edu, que foi o artilheiro, inclusive, da Série B no ano de 2021, ano anterior, e foi um atleta capturado, contratado pelo Cruzeiro, assim, um Cruzeiro muito bem montado, de fato, e esse é o grande objetivo, de falar sobre esse Cruzeiro de 22, muito bem montado pelo diretor executivo, porém que chegou na Série A do Brasileirão de 2023, no caso do ano passado, e não conseguiu ter a mesma excelência. O primeiro ano foi muito bom, com polêmicas, sim, com polêmicas. A polêmica principal foi, por exemplo, a saída do Fábio. A saída do Fábio no ano de 2022, quando estava pertinho de completar os 1000 jogos, caiu com uma bomba dentro da Toca da Raposa. Pedro Martins foi um dos responsáveis pela demissão do mesmo. Outra polêmica que aconteceu no ano de 2022 foi a venda de Vitor Roque. O fato do Cruzeiro não ter se adiantado, renovado o contrato da Jovem Promessa, e o Atlético Paranaense ter ido até a Toca da Raposa e comprado o passe do jogador pelo valor da multa rescisória. Foram as duas principais polêmicas de um ano bom, de fato, do Cruzeiro. Um ano de 2022 que conseguiu acesso com tranquilidade e foi para 2023 com uma base de elenco já montada. Pegando todos os anos desse nome à frente da SAF do Cruzeiro. Foram no total 68 jogadores, sendo 36 em 2022, 26 em 2023 e 10 nesta atual temporada. Apesar também, é importante frisar aqui a vocês, de um discurso que toda a SAF adota, de trabalhos a longo prazo, de treinadores, a gestão do Cruzeiro foi marcada por muitas trocas. O Cruzeiro, como SAF na gestão de Pedro, teve 5 treinadores: Paulo Pezzolano, Pepa, Zé Ricardo, Lacarmon e Fernando Seabra. Foram 5 técnicos que o próprio Pedro Martins levou à equipe cruzeirense. No ano passado, apesar das dificuldades, o Cruzeiro também, de Pedro Martins, conseguiu chegar a uma competição sul-americana, no caso, a própria sul-americana, após alguns anos longe das competições internacionais. E se a gente olhar assim para o elenco do Cruzeiro no todo, é um elenco bom. Eu fui dar uma analisada no elenco do Cruzeiro e vários atletas que o Cruzeiro levou, por exemplo, nessa temporada de 2023, foram nomes especulados pelo Vasco. Um exemplo aqui, o zagueiro João Marcelo. Se você não sabe, o João Marcelo foi um atleta que nestes últimos anos esteve no Porto, era inclusive um atleta do Porto, e o Cruzeiro conseguiu tirar do Porto o nome que o Vasco chegou até a tentar a sua contratação. O Marlon, lateral esquerdo, que é uma das principais peças,
aí do futebol brasileiro de um modo geral, principalmente atuando como lateral, um grande jogador, um grande destaque, que foi jogador contratado por Pedro Martins. Tem o Zé Ivaldo, um zagueiro, né, que passou por Atlético Paranaense, hoje é um atleta do Cruzeiro e joga muita bola. Felipe Machado, um meio-campo que está no Cruzeiro, inclusive desde a Série B do Brasileirão, nome contratado também pelo próprio Pedro Martins. Lucas Silva, volante, que o Pedro Martins também levou ao Cruzeiro e hoje é capitão do Cruzeiro. E também outros nomes que eu posso citar aqui e tenho convicção de que, caso estivessem no Vasco da Gama, seriam titulares absolutos e foram nomes trazidos pelo Pedro Martins ao elenco cruzeirense. Um exemplo, Matheus Vital, um nome que o Vasco, assim, moscou no mercado. Podia ter, com toda certeza, contratado um jogador que seria abraçado pela torcida, um cria da base vascaína, Matheus Pereira, um camisa 10 assim, de qualidade ímpar, um jogador diferenciadíssimo, um craque de bola, camisa 10, que o Vasco chegou a sondar, mas não conseguiu a sua contratação. Hoje sobra no Cruzeiro e é tido, né, como um nome que outros clubes do futebol brasileiro querem até tirar do Cruzeiro, pois ele tem um contrato de empréstimo até o meio do ano. Por que o Vasco não trouxe? Ramiro, jogador também de muita qualidade, que hoje veste a camisa do Cruzeiro. Álvaro Barreal, para quem acompanha aqui no canal sabe muito bem que é um nome que a gente chegou a comentar com vocês, que esteve na mira do Vasco, um ponta esquerda, foi o grande destaque da MLS na última temporada, contratado pelo Cruzeiro nesse ano. Arthur Gomes, nome que estava no Sporting de Portugal, disputou a Liga dos Campeões, marcou o gol, um ponta de qualidade ímpar também. O Cruzeiro contratou Gabriel Veron, jogador que vestiu a camisa do Palmeiras, esteve também no futebol português nesses últimos anos. O Cruzeiro foi lá e conseguiu a sua contratação com Pedro Martins. Então são nomes que eu estou colocando na mesa aqui a vocês que o Cruzeiro conseguiu contratar. E conseguiu contratar sem gastar muito dinheiro, porque o Vasco em 2 anos gastou 200 milhões de reais e não tem um elenco assim, na minha opinião, tão equilibrado quanto o elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro é bom? Não. O elenco do Cruzeiro é nível 1 de futebol brasileiro? Passa longe, mas é um elenco equilibrado com peças que o Vasco não tem. O Vasco não tem o Arthur Gomes, o Vasco não tem o Matheus Vital, o Vasco não tem o Matheus Pereira, o Vasco não tem o Lucas Silva e o Cruzeiro, gastando bem menos, consegue ter. E esse, inclusive, de acordo com informações do jornalista André Rizek, foi um dos pontos que o grupo norte-americano identificou no Pedro Martins como positivos para sua chegada ao Vasco da Gama, que é um nome que gastou bem menos no Cruzeiro do que o Vasco gastou nestes últimos anos e, mesmo gastando menos, conseguiu competir a nível do Vasco da Gama. No ano passado, Cruzeiro e Vasco fizeram campeonatos idênticos, iguais. O Cruzeiro conseguiu a Sul-Americana e o Vasco não. Mas assim, campeonatos iguais, de permanência. E o Pedro Martins gastou muito menos e conseguiu, né, gastando menos, fazer com que fazer com que o Cruzeiro lutasse e chegasse a uma Sul-Americana, gastando bem menos que o Vasco. O Cruzeiro, na Série B do Brasileirão, onde a SAF entrou apenas no meio do ano, mas com investimento, conseguiu, por exemplo, né, um acesso de forma tranquila com a montagem do elenco feito por Pedro Martins. Nesse ano, novamente, as coisas se assemelham, né? A gente vê um Cruzeiro que está aí até em um momento na tabela muito semelhante à do Vasco da Gama. Então o grupo norte-americano entendeu o seguinte: se o Pedro Martins gasta bem menos que o Cruzeiro, está com um trabalho idêntico ao do Vasco da Gama, talvez no Vasco ele consiga desempenhar até um trabalho melhor, gastando mais. A gente espera que esse venha a ser o pensamento, né? Que se for ao contrário, realmente preocupa. A informação é que a 7777 gostou do profissional, porque ele gastou bem menos e conseguiu competir na mesma faixa. A gente espera que o pensamento seja, poxa, se ele no Cruzeiro gastou menos, gastando mais, talvez no Vasco ele consiga desempenhar melhor. A gente espera que seja esse o pensamento. Porque se o pensamento for gastar a mesma coisa que gastou no Cruzeiro aqui, ou seja, diminuir o orçamento, aí vai ser algo bastante preocupante. Mas é um nome aí que de fato está contratado, um nome que, pelo que a gente falou, tem pontos mais positivos do que negativos, mas que vinha tendo um momento insustentável em Minas Gerais. A gente vai falar sobre isso exatamente agora, porque muitos jornalistas, a imprensa mineira, não tratam o Pedro Martins como esse nome todo. Muito pelo contrário. Para cruzeirenses, e eu dei uma olhada aqui, né, nos posicionamentos, nos comentários feitos por alguns torcedores do Cruzeiro, e o sentimento é de alívio após a demissão de Pedro Martins. E aqui trago até um texto a vocês da página Acervo 1921, que fala assim, ó: a saída de Pedro Martins do Cruzeiro, conforme relatado pelo jornalista André Rizek, marca o fim de uma era que muitos torcedores estavam ansiosos para ver terminar. Sua transferência para o Vasco como novo diretor de futebol é recebida com alívio pela nação azul, que há muito tempo vem expressando sua insatisfação com sua gestão.
Para muitos, Pedro Martins representava mais do mesmo. Um diretor de futebol distante, que recorria a clichês corporativos e veio se comunicar de forma clara e transparente com mais de 10 milhões de torcedores. Sua falta de presença e sua submissão a Paulo André, figura de bastidores que detém grande influência no departamento de futebol do clube, minaram sua credibilidade perante os torcedores do Cruzeiro. Embora sua saída possa não representar uma mudança significativa na estrutura de futebol do clube, ela serve como um lembrete para que Paulo André assuma suas responsabilidades e esteja mais presente na linha de frente do departamento de futebol. Esperamos que essa mudança traga uma nova dinâmica e uma comunicação mais aberta entre o clube e a torcida, mesmo que isso pareça não ser a prioridade da turma do Ronaldo no momento. Então, indica mais de tudo, né? Que de fato, como a gente trouxe, a torcida do Cruzeiro estava assim insatisfeita com a situação do diretor no futebol, mas que ao mesmo tempo também havia uma submissão do mesmo ao Paulo André, que é o grande nome, né, da SAF do Ronaldo. É como se fosse ali o vice-líder da SAF do Cruzeiro. Ronaldo é o grande CEO e abaixo do Ronaldo há o Paulo André. Então, é um nome que não tinha muita autonomia no Cruzeiro. E pelas indicações feitas nestes últimos dias, né, principalmente após a demissão de Alexandre Matos, é que realmente o que mais o Vasco da Gama queria era um diretor sem autonomia. Ali como se o Vasco tivesse que contratar um boneco, né, um profissional que estivesse ali, mas que submetesse ao grupo norte-americano e que ao mesmo tempo não batesse de frente com a diretoria de Ramon Dias. Se essa foi a procura, acharam e conseguiram. Show, vascaíno. Então, para fechar aqui o vídeo, quero mostrar a vocês um vídeo, né, do programa Donos da Bola nesta tarde de hoje, lá de Minas Gerais, falando sobre a saída de Pedro Martins do Cruzeiro. Feliz ano novo. Feliz ano novo, mano. O ano começa pro Cruzeiro, é literalmente Oppenheimer inventando a bomba atômica. É assim, cara, é muita alegria pro torcedor do Cruzeiro. Que, sinceramente, a passagem do Pedro, com todo o respeito que ele merece, não, também não, que não respeitou muito a história do Cruzeiro. Ele ir embora, respirar novos ares, a torcida do Cruzeiro já não suportava mais o cara, assim como não suportava o Cabral, que falou esse monte de impropério aí, que ele seja feliz lá e que o Cruzeiro traga alguém que fique próximo do clube. Que ainda eu quero falar isso hoje, que sobre esse distanciamento. Eu acho que toda empresa quer que seu produto seja amado. Os caras têm um produto que o povo ama e não consegue fazer esse clube jogar. Você não conseguiu, Pedro. Você não conseguiu com a sua conversa tranquila, né? Como é que você fala que Coach. O coach, É o coach. né? O Aquela coach. conversa que você, no começo, acho que deu pra enganar um bocado de gente. Depois isso não deu liga. E assim como o time não deu liga, assim como as contratações que eles trouxeram não deu liga, apesar de eu achar que o Pedro é apenas um escudo pro verdadeiro responsável, que é o Paulo André, mas se você assume um papel desse, cara, você tá dentro de um Cruzeiro, você assume um papel pra ficar quebrando o galho de outro, que não chega pra falar. É porque é o seguinte, quando te contratam... E aí, torcedor vascaíno? É mais um erro ou, enfim, um acerto do Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente, é claro, fica por aqui. Prometemos que iríamos trazer, né, a vocês tudo que rolou dessa nova chegada do Vasco da Gama, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Gente, fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira e já estaremos de volta com o nosso Boa Noite Gigante, com muita informação, muita novidade e, acima de tudo, né, torcedor vascaíno, muita vascainidade a você que está aí do outro lado. Então não esqueçam, se inscrevam aí no vídeo, pois é de suma importância para o nosso crescimento. Compartilhem o nosso canal, pegue o link aí e jogue para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e faça com que o nosso canal chegue a cada vez mais torcedores vascaínos. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.